Como um pai pode ser justo e amoroso ao mesmo tempo com um filho rebelde? Isso me chama a atenção porque é nesse momento que se revela a sabedoria de Deus. Como? A Bíblia diz que todos nós pecamos, né? E fomos destituídos da glória de Deus, fomos afastados dessa presença maravilhosa, fomos destituídos da paternidade e filiação de Deus por conta da rebeldia, por conta do pecado. Lá Isaías diz que o pecado é que faz separação entre o homem e Deus, pelo menos fazia. E aí como é que Deus resolve isso? Com uma humanidade pecadora, desde Adão, passando por Noé, quando ele disse assim, o homem é mau desde a sua mocidade. E como é que Deus resolve isso? Aí Deus escolhe Abraão, constrói uma grande nação, um grande povo, e o povo sempre se rebelando, sempre desagradando Deus, constantemente agindo com infidelidade ao Senhor. Como se resolve isso? Aí Deus, ele cria esse plano maravilhoso com Jesus, com a cruz, com a morte de Jesus, né? Que isso dá um nó na nossa mente, porque não faz sentido, né? A gente acha que a morte é o fim, a gente acha que a morte é uma perda, é quando tudo acabou, quando você faliu, colapsou. Mas para Deus a morte não é o fim. Ele usou a morte como um dos maiores atos, sabe? Ou talvez o maior ato de Deus para com a humanidade, para com os homens. Quando Jesus morre na cruz, as pessoas não estavam entendendo. Mas ali era Deus revelando o seu amor. Por quê? Porque ele estava dando a sua vida pela humanidade, pelos pecados, pelos nossos pecados. Então ele estava doando a sua vida, ele estava pagando a pena dos nossos pecados, as consequências, né, a penalidade. A gente deveria morrer, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então Jesus na cruz, ele está pagando a nossa pena, dando a sua vida, derramando o seu sangue em nosso favor. Isso prova o amor de Deus. É como um pai que vê o seu filho à beira da morte, precisando de um órgão, sei lá, algo do tipo, e aí ele fala assim, não, eu vou doar o meu órgão, meu coração, vamos supor. E alguém olha assim e fala, rapaz, que é isso? Ele vai morrer, porque ele não vai ter como viver sem coração. Ele vai dar o coração ao filho dele, então ele vai morrer. É o pai provando o seu amor. Foi o que Deus fez em Jesus na cruz. Ele provou o seu amor, dando a sua vida, porque no final das contas, Jesus é Deus. Então ele estava dando a sua vida por nós. Aí Deus está revelando o seu amor. Quando ele morre pagando a pena dos nossos pecados, ele está revelando a sua justiça. Porque os nossos pecados também não poderiam ficar impunes. Então ele está revelando a sua justiça. Você está entendendo? Ele não poderia prevaricar. Ele não poderia simplesmente encobrir os nossos pecados. Como se fosse um pai corrupto, digamos assim, sabe? Que diz assim, não, a lei é só para os outros, para o meu filho não. Para minha família não. A lei é só para eles, mas para mim não. Mas ele disse, não, a lei é para todos, eu sou santo, e se alguém erra, e esse erro gera um dano, como alguém que mata outro, ou que rouba, essa pessoa tem que ser punida. Então Deus, ele deveria punir, mas como é que ele resolve isso? Se ele ama essa pessoa, ele diz, não, eu vou pagar por ele. Então na cruz, Deus, ele consegue unir o amor e a justiça.